Uma denúncia extremamente grave, inclusive com vazamento de áudios que fazem parte do processo e acusa um oficial da Polícia Militar que atuou na cidade de Limeira, Luiz Henrique de Souza Iqueda, hoje aposentado como coronel da Polícia Militar por estupro de vulnerável. A vítima, a própria filha adotiva, na época com 10 anos de idade. O caso, segundo a acusação, ocorreu em 2011. Recentemente, o vazamento de áudios em que o coronel acaba comentando o assunto com a própria filha, que teria sido gravado anos depois, em 2016, veio à tona. Para, você não vou gozar? Lembra? Uhum. Aí você parava. Aí ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu peito, ele voltava a ficar duro e você começava de novo. Aí eu paro e não vou gozar de novo. Aí você parava, mostrava de novo. Aí dava um tempinho, você começava de novo. Lembra? Lembro. Se você não quisesse que o negócio continuasse, você simplesmente fazia o quê? Deixa eu gozar. Não. Ou Tinha nojo. tinha. Então não tem mais. Eu tinha bebido muito. Você me aparece na lavanderia, não lembra o que aconteceu, e curioso de saber como é que eram as coisas. Como eu estava suscetível, eu acabei deixando. Deixei rolar. Tá? Então, como eu já falei, eu não me eximo de culpa. Só que nessa história, a culpa ela não é só de mim. Nunca foi. Tudo bem, você tinha 11 anos de idade, ia fazer 11, tá? Então, a sua culpa não é tão grande, porque você estava curiosa de aprender. E a sua mãe fez questão de colocar na sua cabeça que a culpa e a responsabilidade era só minha. Tudo bem, deixei. Não vou discutir. Por que eu não discuti? Isso ganhou. Oi? Isso ganhou. Você vai acompanhar a partir de agora, com exclusividade, o caso completo e, inclusive, a entrevista que eu fiz com o coronel aposentado Iqueda, em que eu faço diversos questionamentos a ele. A matéria você acompanha a partir de agora. Olha, esse áudio aí, nesse momento, do jeito como ele foi vazado, ele nada mais é do que uma tentativa de me lincharem publicamente. Tá? Novos fatos já surgiram e ainda vão continuar surgindo. Tudo isso está e vai estar sendo apresentado dentro do processo no momento oportuno, conforme eu for chamado. Porque, infelizmente, até o momento, o processo, para você ter uma ideia, eu nem fui citado ainda. Então você diz que você oficialmente não se tornou réu desse processo? Sim, exatamente. Mas Porque eu me torno réu no momento que eu sou citado e a minha residência é conhecida por todo mundo. E até agora eu não fui citado. Você ficou por décadas na Polícia Militar, teve alta patente no policiamento. Para você, como um oficial da Polícia Militar, ouvir somente este áudio que foi exibido, ou trecho desse áudio que foi exibido, se esse áudio chegasse para você,
você como um oficial para cumprir a lei, qual seria a sua reação diante desse áudio que está sendo exibido e que tem a tua voz? Vou falar pra você. Para, senão eu vou gozar. Lembra? Uhum. Aí você parava. Aí ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu peito. Ele voltava a ficar duro. E você começava de novo. Aí eu paro e não vou gozar de novo. Aí você parava. Tá? Então, como eu já falei, eu não me eximo de culpa. Só que nessa história, a culpa ela não é só de mim. Nunca foi. Tudo bem, você tinha 11 anos de idade, ia fazer 11, tá? Então, a sua culpa não é tão grande, porque você estava curiosa de aprender. Bom, vamos lá, por partes. Como tem várias coisas, então vamos por partes. Bom, realmente eu permaneci por 3 décadas na Polícia Militar trabalhando. Tá? Durante todo esse tempo, eu pelo menos tentei cumprir com a minha função o melhor que eu pude. De forma que, só para vocês terem uma ideia, quando houve aquele caso na escola Sapopemba, lá na Zona Leste de São Paulo, eu era o comandante da unidade lá, naquela época, e a pronta resposta que o policiamento teve de chegar com 3 minutos no local da ocorrência, na escola, quando do fato que aconteceu lá, só aconteceu por conta das medidas que eu instalei naquela unidade, naquela época. Tá? Ou seja, eu sempre tentei fazer tudo para fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma possível para trazer sensação de segurança para a comunidade a qual eu servia. Tá? Ou as comunidades às quais eu servi. Tá? Com relação à pergunta do como é que fala? Do áudio que você falou. Tá? Muito embora ele fora de contexto, tá? Uma coisa que o direito fala, ele diz mais ou menos o seguinte: quando você tem dúvida daquilo que está acontecendo, tá? Você instaura inquérito para apurar o que acontece. A própria polícia, na época, quando aconteceu o fato em si, tá? Foi instaurado inquérito no âmbito de polícia civil para apurar os fatos, uma vez que, em tese, o que teria acontecido durante um período que eu não estava de serviço, e a polícia instaurou, em paralelo, uma sindicância para apurar. E essa sindicância, depois do tempo que ela levou para tramitar e encerrar, virou justamente o Conselho de Justificação. Tá certo? Para mim, a polícia tomou todas as atitudes e medidas que ela teria que tomar, assim como eu também tomaria, e, no momento, o que eu pretendo e o que eu quero é me defender dessas acusações que, vamos dizer assim, estão falando 1001 coisas diferentes, tá? Se você for analisar cada uma delas de forma em separado, você vai achar inconsistências tremendas, do tipo, a conselheira tutelar, ela pegou e falou, não, porque tinha que tirar a filha mais nova. Mas espera lá, eu tinha uma outra filha mais nova ainda em casa naquele momento e ele só tirou uma. Você entendeu? Ou seja, que inconsistência é essa? Como que a conselheira tutelar me deixa uma outra criança menor junto com uma pessoa que, em tese, é um abusador? Você entendeu? Então existem muitas inconsistências. O que eu quero fazer é me defender da melhor forma possível. O áudio que eu ouvi e que todo mundo ouviu é um áudio repugnante. Não tem outra alternativa, não tem como descrever algo diferente do que seja repugnante o que a gente exibe e o que muito da mídia já exibiu. É um trecho realmente nojento. O fato é verdade ou não o que ele disse no áudio? Eu acho que isso que eu tenho que perguntar. Ikeda, aconteceu ou não, você fez ou não fez? Porque falar você falou, descontextualizado ou não, mas você falou.
É verdade ou é mentira? Então, vamos lá de novo. A sua pergunta, ela acaba sendo extensa com vários pontos específicos, tá? Sim, pelo trecho, tá? O fato narrado, ele é repugnante, tá certo? Como você falou, é repugnante, tá? Como eu já falei, esse texto, ele está totalmente fora de contexto e uma coisa você tem que ver. Ninguém foi estuprado, tá certo? Ela te masturbou, Ikeda, quando ela tinha 10 anos de idade? Tá. Que também já vazaram, tá? Todos os trechos são trechos também fora de contexto, tá? E que são mentira. Descontextualizados, tá certo? Então, o que eu quero deixar claro essa minha filha, ela está sendo realmente usada de todas as formas para fazer com que alguém ganhe notoriedade para poder alavancar uma campanha política, tá? Nós temos provas novas, tá? Ou novas provas, tá? Do fato que vão demonstrar que tudo isso daí é uma grande mentira, uma grande armação e, na verdade, tá? Estão fazendo com que um coronel da PM seja um boi de piranha. Essa é a grande verdade. Ela te masturbou quando ela tinha 10 anos de idade? Eu preciso que você responda essa pergunta para mim. Tá, não. Ela não te masturbou quando ela ia completar 11 anos de idade? Que eu me recorde, não. Coronel Ikeda, o trecho em que é citado que ela te masturbou quando ela tinha 11 anos de idade, esse trecho, ele é verdadeiro ou é falso, Ikeda? É falso. É falso, mas foi uma fala sua. Contextualizado do jeito como foi colocado, é falso. Eu não consegui compreender. Você pode me explicar melhor? Então, esse trecho, como eu falei pra você, é complicado falar porque o negócio é segredo de justiça, tá? Mas, na época, a mãe dela me falou que teria acontecido. Como eu tinha bebido naquele período, eu não sabia, não lembro. Então, isso é papo para levantar trauma. Então, você não lembra se aconteceu ou não, é isso? Então, pelo que eu sei, pelo que eu tenho em mente, não. Tá. O problema é que o áudio, como eu falei, ele está descontextualizado. E no caso, quando você cita isso na gravação, você descreve até com riquezas e detalhes, mas você não se lembra. Então, justamente o que eu narro para ela é aquilo que a mãe dela já tinha narrado para mim anos antes. Por isso que eu falo, o texto está, o texto, a narrativa do áudio está totalmente fora de contexto, tá? O senhor acredita na inocência do seu cliente? Depois que chegaram todos os elementos de provas novos, em razão da exposição midiática aí promovida pelo um influencer, né, dito aí ex-policial militar, para se promover na política, ele pegou esse fragmento dos áudios e jogou esse fragmento na internet, imputando isso daí ao coronel. Ele é inocente, sim. E o que leva você a ter essa conclusão ou essa opinião inicial de que o Ikeda é inocente dessas acusações? Porque existem fatos novos no processo que foram trazidos por outras testemunhas, inclusive o filho do Ikeda, que encontra-se com a medida protetiva e não pode ter contato com o pai, que trouxe à verdade os fatos, tá? O depoimento de outras pessoas que trouxeram também informação dos fatos, que foi uma armação por parte da menina que tinha, mais velha, né, que tinha interesse em obter uma pensão do próprio pai para sair de casa. É importante destacar, Lucas, que existem novos depoimentos que ilustram que houve uma manipulação política, né? Infelizmente, pela conselheira tutelar,
que é importante você deixar consignado isso daí. O filho do Ikeda, ele foi retirado do seio familiar, né? Que foi ele que foi a primeira testemunha aí, e ele já veio a público, e vou te dar com exclusividade isso, tá, Lucas? Esses áudios na qual o filho dele narra que ele foi orientado a contar toda essa história, tá? Numa situação assim totalmente absurda, tá? Que aconteceu aí com os filhos de Ikeda. Nós tivemos a filha menorzinha que foi arrancada da casa dela. E outra coisa, existem perícias no processo que demonstram que não houve defloração de nenhuma criança, não houve nenhuma a menina virgem, não houve nenhuma laceração, nada disso. É simplesmente a versão para corroborar uma narrativa que ela construiu. E esses fatos que estão sendo expostos pela mídia é só um fragmento de 2 segundos numa conversa de pai e filho, na qual ela estava tentando imputar uma responsabilidade ao pai. Isso vai ser claro e vai ser transparente isso. E outra coisa, mais trechos vão ser aí vazados por essa pessoa com o objetivo de quê? De se manter politicamente. Mas a defesa, o Lucas, ela já entrou com uma representação, é importante que você fale isso, na PGM, tá? Na PGM de São Carlos, né? PGM de São Carlos, fazendo uma representação junto à conselheira tutelar. E foi também imputado um processo na Campo Cível de danos morais e materiais, porque, veja bem, o Ikeda não foi citado, o Ikeda ele está respondendo regularmente o processo regular, e o que acontece? É um linchamento público. É toda a mídia só ligando para o Ikeda. E nós estamos dando com exclusividade isso para você, para demonstrar que os fatos que tem gravação, nós pedimos perícia, tem perícia, mas tem um contexto por trás dessa história aí, que tem outras pessoas e outros testemunhos que vão trazer a verdade real. Qual que é o sentimento que você tem pela tua filha adotiva? Olha, eu sempre falei para ela, tá? E para os irmãos dela, que eu amo todos de forma igual. Só que nesse momento eu sinto muita dor. E o que você acha que ela sente diante de tudo que está acontecendo? Olha, eu não posso dizer o que ela sente, tá? Mesmo porque eu não sei o que se passa na vida dela já há muito tempo. Mas, levando em consideração o meu sentimento específico, tá? Se eu sinto vergonha com tudo isso, eu acredito que ela também deva sentir. Você está arrependido de alguma coisa? Então, eu não tenho do que me arrepender, tá? Mesmo porque, vamos dizer assim, nada assim demais aconteceu. Você não se arrepende de nada, absolutamente nada te pesa a consciência quando você deita a tua cabeça no travesseiro? Então, é como eu disse, se eu não fiz nada, o que eu vou ter para pesar na minha consciência? Tá, eu sei que eu não cometi crime algum, eu sei que as coisas que estão me imputando, se eu tivesse uma situação normal de serviço, eu com certeza agiria no sentido de, no mínimo, se instaurar um inquérito para apurar melhor, que foi o que fizeram na época. Tanto é que, desde quando aconteceu esse fato, tá, eu me recolhi e fiquei quieto. Eu não fui atrás de ninguém, não fui atrás de fazer nada, tá? E o primeiro inquérito lá em São Carlos foi arquivado, onde o próprio promotor de justiça lá em São Carlos, ele fala que o meu menino mentiu, né? A minha mais novinha, tá? Manteve tudo aquilo que ela falou desde o início, com o pai biológico implantando histórias na cabeça dela, tá? E que, na verdade, a vítima de tudo aquilo tinha sido eu. Tá lá no arquivamento do processo que rolou em São Carlos. Entendeu? Então, é o que eu falo. Eu tento hoje me defender da melhor forma possível. Eu nunca fui atrás de ninguém para pedir favor algum, para passa pano, abafa. Nunca fiz. Tá? Ikeda, se eu tivesse feito, isso daí eu tinha vida toda há muito tempo atrás. E essa é a grande verdade dos fatos. Ikeda, na gravação você faz meia-culpa e joga meia-culpa para tua filha adotiva. Mediante a tua afirmação agora,
você não faz nem meia-culpa, você se diz totalmente inocente. Só para que eu possa entender, é isso. Porque na gravação fica explícito, inclusive você cita também no teu depoimento que você estava bastante alcoolizado e você faz meia-culpa. Agora, nesse áudio, nessa gravação, você praticamente não faz meia-culpa e se diz totalmente inocente. É isso que eu entendi? Veja bem, como eu já falei mais de uma vez, aquilo que vazaram é totalmente descontextualizado, tá? Como eu falei, existem determinadas coisas que eu não posso acabar falando por conta de que o processo realmente está em sigilo de justiça porque envolve menores de idade, tá? Então, vamos dizer assim, quando eu estava falando com ela, eu estava tentando conversar com ela, eu estava tentando descobrir fatos que poderiam ter acontecido, tá? Então, na hora que você conversa, você joga elementos para ver se consegue receber de volta aquilo que você precisa, tá? Então, o áudio, ele está descontextualizado, de novo, como eu falei, entendeu? Não tem como dizer que, foi ou não foi. Eu estava tentando conversar com a minha filha naquele momento. Eu estava tentando dizer para ela coisas para ver se ela me dizia alguma coisa de volta. Entendeu? Vou falar pra você. Para, senão eu vou gozar. Lembra? Aí você parava. Aí ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu peito, ele voltava a ficar duro, e você começava de novo. Aí eu paro e não vou fazer de novo. Aí você parava, murchava de novo. Aí dava um tempinho, você começava de novo. Lembra? Se você não quiser que o negócio continuasse, você simplesmente faria o quê? Deixa eu gozar. Não. Ou Namoro. tinha. Então não tem mais. Eu tinha bebido muito. Você me aparece na lavanderia, não lembra o que aconteceu, e curioso de saber como é que eram as coisas. Como eu estava suscetível, eu acabei deixando. Deixei rolar. Tá? Então, como eu já falei, eu não me eximo de culpa. Só que nessa história, a culpa ela não é só de mim. Nunca foi. Tudo bem, você tinha 11 anos de idade, ia fazer 11, tá? Então, a sua culpa não é tão grande, porque você estava curiosa de aprender. E a sua mãe fez questão de colocar na sua cabeça que a culpa e a responsabilidade era só minha. Tudo bem, deixei. Não vou discutir. Por que eu não discuti? Isso amanhã. Oi? Isso amanhã. Em 2020, o caso chegou até a Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, aqui de Limeira, e foi aberto um inquérito. Somente em janeiro deste ano de 2025, o caso foi denunciado pelo Ministério Público e a Justiça aceitou a denúncia no mês seguinte, em fevereiro. Coronel Ikeda se tornou réu do processo. Porém, na própria entrevista que ele concedeu à nossa reportagem, ele questiona porque ele não foi ainda citado, não foi intimado a respeito deste processo. O caso corre em segredo de justiça e nós iremos acompanhar esse caso aqui no Rápido no Ar. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.